É a pergunta mais difícil. Começa logo com a pergunta mais difícil. Eu sou formado em Belas Artes, em Escultura, é a minha formação. E depois mais tarde é que tive algumas pós, ou seja, dentro de Belas Artes fiz audiovisuais, fiz a especialidade de audiovisuais e mais tarde depois tive formações na área de cinema. E depois comecei a trabalhar, inicialmente tive uma produtora, fiz trabalhos em publicidade e só então depois é que comecei a enverdar pela área cultural, mais publicidade cultural, até chegar ao documental. Muitas vezes não sou eu, ou seja, não sou eu que determino as histórias que vou contar. Muitas vezes surgem de um pedido, e o documentário é só uma das partes, surge de um pedido da Fundação Carlos de Gulbenkian, que me convida para fazer um documentário para assinalar os 60 anos, esse marco histórico da Orquestra Gulbenkian. Mais do que a história que me interessa contar, sendo dada uma determinada temática, como é que eu posso abordar e contar essa história. No caso da Soma das Partes, o que fez sentido era criar um paralelismo entre o próprio tempo da música e o tempo do documentário. Estabelecer uma marcação precisa que de alguma forma estruturasse os conteúdos do documentário, assim como acontece na música. A Orquestra Gulbenkian surge numa altura em que o panorama musical e o panorama artístico português era muito pobre. E em muitos campos é uma pioneira. Inicialmente como uma orquestra de câmara, que vai buscar outro tipo de repertórios e que gradualmente vai evoluindo até se tornar uma orquestra verdadeiramente sinfónica para tocar todo o tipo de peças. E isso dá depois uma origem a outras orquestras, a outros movimentos que se tornam presentes no panorama português. Tem duas leituras. Tem a leitura de nós percebermos que uma orquestra só existe com todos os seus constituintes, com todos os elementos que estão presentes, e é através do trabalho de todos e de interação que existe entre todos que se consegue produzir o som, dirigido naturalmente por um maestro, mas também perceber que a história de um agrupamento resulta dos diferentes momentos vividos por esse agrupamento. Ou seja, há uma sequência de acontecimentos, de histórias, de acasos, de sortes, infelicidades, que determinam um percurso. E é a soma de todos esses acontecimentos que nos permite ter hoje a Orquestra Gulbenkian tal como a conhecemos. É uma boa questão, não tinha feito essa questão. A escolha das pessoas foi feita com base num conjunto de perspectivas que nós queríamos ter, ou seja, o mais diversificadas possíveis, para que nos permitissem dar uma visão global do que é uma orquestra, mas de diferentes pontos, desde musicólogos, um espectador, maestros, músicos, e depois as pessoas que pertencem a orquestras foram atribuídas pelo Serviço de Música da Fundação. Foi na medida em que não existe muita coisa, ou seja, não existe muita coisa filmada, e tentar construir uma história de 60 anos implicava a articulação dos conteúdos para representar cada um dos momentos. Mas isso contribui também para uma leitura temporal do documentário. É mais uma camada que nos ajuda a ter esta leitura do tempo, do que é que foram estes 60 anos. Se, por exemplo, no início nós temos muitas imagens em filme e tem a nostalgia, essa beleza do filme, depois passamos para um registro mais digital, que tem um pouco menos de nostalgia, até terminamos com imagens mais recentes captadas por nós para terminar o documentário. Não sendo eu um musicólogo, porque, ou seja, como observador,
eu acho que conta muito da história, os maestros que dirigem a orquestra. Não conta tudo. É preciso também saber os músicos, é preciso também ter o lado dos músicos, é preciso também ter o lado do contexto social onde a orquestra se enquadra, e que só os maestros não permitiriam dar essa visão. Foi um desafio complicado, porque ou seja, nós entrevistámos 23 pessoas, devemos ter terminado com muitas horas de filmagem, mais as respirações, as pausas que o próprio documentário necessita. E quando definimos este modelo muito restrito, muito compassado, de década a década, havia conteúdos que necessariamente nós tínhamos que incluir nesse período de tempo. Numa fase inicial, num primeiro draft do guião, nós tínhamos o triplo ou o quádruplo do tempo para incluir nesses 10 minutos. E isso muitas vezes fez-nos questionar se era o caminho a seguir, na medida em que poderia ser um redutor estarmos a deixar tanta informação de fora para cumprir esta estrutura que inicialmente tínhamos pensado. Contudo, e no exercício de depuração, de cada vez cingirmos ao mais essencial sem deixar nada de fora, utilizar o próprio discurso dos entrevistados para ser complementar e assim retirar tempo a cada um dos entrevistados na medida que eles dizem a mesma coisa, então um diz uma parte da frase, o outro diz outra parte da frase, aconteceu um efeito que inicialmente não estava premeditado, que é ter obtido uma cadência muito rápida ao nível daquilo que é estes 60 anos contados numa hora. A opção são 10 minutos por cada década ao frame, ou seja, são 10 minutos. Obviamente que houve aqui escolhas que tiveram que ser feitas, por exemplo, os festivais de música Gulbenkian, que foram festivais que aconteceram antes da criação da orquestra, que se iniciaram antes da criação da orquestra, nós só os conseguimos incluir na segunda década, no momento em que termina. Ou seja, como sabíamos que eles terminavam na segunda década, então falaremos deles quando eles terminam e não quando eles se iniciaram. E tentámos ser o mais fiéis a incluir os conteúdos respeitantes a cada década nesses 10 minutos. Para mim, eu creio que sim, porque na memória nós encontramos um passado, e esse passado pode não ser coincidente com o presente, e nessa medida a diferença traz riqueza, e trazendo riqueza pode-nos dar outras perspectivas para nós conseguirmos conciliar e até alterar o objeto da criação artística em função daquilo que vamos descobrindo nessa memória. E estamos a falar de uma memória coletiva, de uma memória de arquivo. Posso revelar uma coisa, que é, sendo um filme que também comemora 60 anos, tal como a Orquestra Gulbenkian comemorou os 60 anos, é um filme completamente distinto. E aquilo a que nós nos propusemos foi um exercício completamente diferente. Se calhar a forma mais fácil de perceber a diferença entre os dois documentários é que a orquestra é uma visão externa, ou partilhada externamente por várias pessoas, dos musicólogos, dos maestros, mas também dos próprios músicos. O filme do coro é exclusivamente a visão dos coralistas, dos próprios coralistas, sobre tudo o que está em seu redor. Edgar, muito obrigado. Nada.